Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Hoje é o dia de finados, a gente está começando então o mês dos mortos, né? O mês dos livros góticos, os livros de horror aqui do Livro da Vez. Portanto, né, o Livro da Vez, eu acho que eu vou ser o último a comentar esse livro aqui no YouTube. É então o It, a Coisa, do Stephen King. Todo mundo sabe que há muito tempo queria já ler esse livro. Eu só não imaginava que eu ia demorar tanto, tá? Eu fiz um projetinho aqui de ler o It, a Coisa por mais ou menos um ano, lendo um capítulo por semana. Só que eu acho que acabou indo até um pouquinho mais. Bem, antes de qualquer coisa, como hoje é o dia de finado, a gente está abrindo o mês dos mortos, eu queria desejar os meus sentimentos, né, para quem tem algum ente, algum colega, algum ente, enfim, que acabou falecendo. Vamos lá então para o mês do horror. Antes de começar a resenha também, lembrando, eu vou deixar aqui embaixo o link de todas as minhas redes sociais. Facebook, o Instagram, o Scooby e também o meu Kawaii. Lembrando que as minhas resenhas sempre são disponibilizadas primeiramente lá no Kawaii, tá? Então se você estiver vendo esse vídeo pelo Kawaii, provavelmente agora não é o dia de finados ainda, tá? Mas de qualquer maneira eu deixo os meus sentimentos, como sempre. O meu link da Amazon também, caso você queira adquirir esse livro lá pela Amazon, vou deixar aqui embaixo. Comprando por qualquer link meu, você ajuda o meu canal aqui a se manter na plataforma. Bem, o It, a Coisa, é muito legal a gente conversar sobre a inspiração, né, que o Stephen King teve para escrever esse livro. Esse livro começou a ser escrito em 1981 e terminou em 1985, então teve uma duração aí de alguns anos, né, o Stephen King, até porque, gente, de verdade, eu acredito que este foi o livro até hoje, em toda a minha vida, mais longo, foi o maior calhamaço que eu li até o momento, tem em torno de 1.100 páginas. Quando eu cheguei no final do It, a Coisa, já tava, sei lá, nas 50 últimas páginas, 100 páginas, eu falei, nossa, finalmente consegui chegar. Porque a impressão que eu tive, embora eu adorei o livro, como sempre, eu gosto bastante dos livros do Stephen King. Eu já tenho resenha aqui no canal, vou deixar aqui em cima do Cemitério, que continua sendo meu livro favorito dele. Mas assim, embora eu tenha gostado demais desse livro, ele não foi um livro que eu comecei a ler e aquela coisa de você querer terminar, ver, enfim, né? É um livro demorado. É isso que eu quero resumir para vocês. Bem, o Stephen King ele vai se inspirar no famoso palhaço assassino, que na vida real mesmo, né, que é o John Wayne Gacy, que assolou os Estados Unidos por volta dos anos 70 até os anos 80. Tá? Esse assassino, ele matou por volta de 20 rapazes de uma maneira muito cruel. Tem uma série sobre ele, eu não lembro o nome da série, eu acho que é Conversando com um Assassino. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Essa série ela é tenebrosa. Na verdade é uma série documental que mostra todo o passo a passo, as vítimas, muito melhor produzida do que a própria série do Jeff Dahmer. A série do Jeff Dahmer mexeu muito comigo também. Mas, como todas as histórias, né, eu sempre comento aqui, por mais que seja um excelente escritor, como é o caso do Stephen King, nenhum escritor consegue se comparar à crueldade, à tenebrosidade da vida real. Então, assim, o caso do John Wayne Gacy é horrível, tá? Então, o It, a Coisa, é um livro violento, contém muitas cenas de violência,
de bullying, de racismo, de homofobia, de antissemitismo. É, tem outras que até mesmo de parricídio, homicídio, muita coisa pesada. Só que ainda não se compara com a história real que deu inspiração ao livro, né? E tem alguns fatos curiosos também, porque assim, o It a Coisa ele vai trazer aqui todos os maiores medos que as crianças, né, elas costumam ter. Que é o caso de Frankenstein, Drácula. Hoje em dia não são mais, né? Mas assim, lá atrás, por volta dos anos 90, anos 80, as crianças elas tinham medo mesmo desses seres, assim. Eu lembro que eu, por exemplo, tinha muito medo da mula sem cabeça, né? Que é um contexto mais aqui brasileiro. E também do próprio Homem do Saco. Acho que todo mundo já, tem hoje por volta de 30 anos, deve lembrar, né? Então ele vai abordar bastante, trazer esses medos infantis aqui na história. Só que também vai trazer alguns medos adultos também, né? Só que este aqui vai ser o último livro que o Stephen King vai trabalhar, crianças traumatizadas, tá? Outra coisa interessante também do It a Coisa é que, no caso, ele mesmo fala, né, que conforme ele ia escrevendo os capítulos do It a Coisa, foi o único livro, se não me engano, que ele não sabia o que viria a seguir. Então ele foi escrevendo assim, tipo escrita direta mesmo, assim, ele não sabia o que queria dar, né, o final do próprio It. Eu creio também que não é novidade para ninguém que o Stephen King ele fez o uso de drogas entorpecentes por muito tempo, né? E ele fala que, eu acho que o último capítulo, só que na minha opinião não é o último somente, acho que tem os últimos especialmente, ele escreveu sob o efeito de muitas drogas, assim, ele estava bem drogado quando ele escreveu os últimos capítulos de It a Coisa. Isso é interessante, né? Você ter esse contato com a mente do autor sob o efeito dessas substâncias. Só que também não sei se ele fala isso para aguçar ainda mais a curiosidade do leitor ou se realmente foi um fato. Bem, uma coisa que eu acho interessante aqui, na verdade, o aspecto mais interessante que eu achei no It a Coisa, que não mostrou muito no filme, abordou em partes, mas não com a mesma qualidade, com a mesma força que o livro trouxe. Que é o que ele mais trabalha é a questão da maldade humana. A gente vai ficar um pouco surpreso ao longo da leitura, não pelos eventos ocorridos ali por influência da coisa em si, mas sim fica muito evidente que algumas situações, muitas na verdade, são práticas da maldade humana mesmo. Então a gente vai ter aqui narcisismo materno, narcisismo paterno, racismo, homofobia, bullying, cenas de violência muito forte. Então essa cidade ali, né, que é Derry, que vai ser a ambientação da obra, ela tem uma influência dessa coisa, mas ao mesmo tempo você fica pensando, pô, isso aqui já não foi a coisa que praticou, isso aqui é o ser humano mesmo, né? Então, tanto que eu sinceramente eu fiquei pensando, eu falei, nossa, de acordo com o livro, qualquer cidade brasileira poderia ser Derry, porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia mesmo e que infelizmente a gente tem se acostumado. Até mesmo o caso de parricídio, né? Homicídio, parricídio, enfim. Bem, essa cidade que é Derry, ela é uma cidade fictícia que foi baseada em Bangor, lá no Maine, que foi onde o Stephen King ele acabou crescendo, tá? Uma parte da história, os capítulos eles são intercalados. Uma parte vai ocorrer nos anos 1950, né, em torno desses 7 personagens ali, e outra parte são com eles voltando já adultos para destruir essa coisa nos anos 1980. Inclusive essa é uma das diferenças que eu vi no filme, porque eu achei até bom que eles fizeram isso para o filme não ficar um pouco nostálgico demais. No filme já é o contrário, a gente tem eles crianças nos anos 1989 e eles adultos já nos anos 2016, por aí. Então eles fizeram essa mudança temporal, eu achei bem legal eles terem feito isso no filme. Vamos lá. Essa cidade, que é Derry, ela tem uma coisa, tá, que ninguém sabe exatamente o que é, que ela acorda a cada 27 anos, e a cada vez que ela acorda, uma infinidade de tragédias acabam ocorrendo na cidade, especialmente tragédias que envolvem crianças, né? Uma dessas crianças que, num desses momentos que ela acorda, que vai acabar ocorrendo aqui, é o irmão de um dos protagonistas, que é o Bill. É aquela famosa cena clássica que eu acho que até quem nunca leu o livro, nunca viu o filme, mas já deve ter visto, nem que seja em pegadinha,
que é da coisa no bueiro, né? E o menino ali no dia de chuva, brincando com o barquinho de papel dado pelo irmão, que é levado pela coisa bueira abaixo. Então essa cena começa ali. Então esse personagem, logo de início, ele já é arrancado da cena por esta coisa. Bem, gente, eu vou deixar o livro ali porque ele é bem pesado, tá? Ele parece um tijolo. Então vamos lá. Nesse primeiro momento, a gente vai ter esses personagens que é o Ben, o Bill, o Ben, a Beverly, o Richie, o Stan, quem mais? Deixa eu ver se esqueci alguém. São tantos personagens aqui. O Mike e o Ed, eles conseguem vencer essa coisa temporariamente. Passam-se então esses 27 anos desde que o irmão do Bill foi morto pela coisa. Cada um desses personagens que são amigos ali foi para um canto. Só que quando isso ocorre, eles vencem essa coisa temporariamente. Eles fazem uma promessa. Caso a coisa voltasse novamente a atacar, não importa em qual espaço do mundo eles estivessem, eles iriam voltar para Derry e iriam destruir essa coisa definitivamente. Cada um foi para um canto. O único que permaneceu em Derry foi o Mike. O Mike, ele começa a observar depois de todos esses anos que tem uma quantidade um pouco maior de tragédias acontecendo ali em Derry e ele começa a suspeitar então que a coisa estivesse retornando. Um desses primeiros homicídios que ocorrem em Derry, que fazem com que o Mike acabe suspeitando de que a coisa retornou, é o seguinte: quem viu o filme lembra dessa cena, ela é bem pesada no filme, no livro também. Dois casais gays que estão ali no parque, eles são vítimas de homofobia e um deles acaba sendo até executado, assassinado. E aí fica uma crítica do autor também pelo seguinte: esse casal gay, embora a coisa estivesse envolvida nessa tragédia, a gente percebe que as pessoas ali em Derry estavam vendo o homicídio ali latente ocorrendo, as agressões contra esse casal, e ninguém fez nada. As pessoas só observavam. Então tem uma crítica do autor também em relação a isso, né? A gente não pode esquecer que o Stephen King tem uma filha lésbica. E outra questão é essa situação que a coisa está atacando e as pessoas estão vendo ali uma tragédia, ninguém está fazendo nada. Isso vai acontecer diversas vezes neste livro. E aí, vejam só, a gente vai ter então o Mike ligando para cada um desses personagens, que cada um foi para um canto diferente, tá? Dizendo que a coisa retornou e que eles precisam voltar. E é interessante que todos foram embora para um canto diferente e assim que eles saíram de Derry, eles não se lembravam mais de nada do que aconteceu. Tudo o que aconteceu ali quando eles eram crianças, a sua vivência, né, infantil, simplesmente desapareceu. E eles começam a recuperar suas memórias assim aos poucos, não é de imediato. Ao mesmo tempo que um sentimento de medo muito grande começa a aparecer. As marcas, né, ali, tanto de um pacto que eles fazem, esse pacto de eles voltarem para Derry, quanto alguns machucados que eles tiveram ali quando eram crianças, assim que o Mike liga para eles e lembra do que aconteceu, voltam a aparecer no corpo. Todos voltam para Derry, menos o Stan. O Stan, de tanto medo que ele ficou, que é o judeu, de tanto medo que ele ficou, ele acaba cometendo suicídio. E aí, gente, cada um deles tiveram ali uma vida muito boa. Eles cresceram, né? Tem uma boa profissão, enfim. A Beverly, ela se tornou uma grande estilista de moda. E a Beverly, ela já teve no início uma relação muito complicada com o pai. Tá? O pai ele era extremamente abusivo. As cenas do filme, do livro são horríveis também. Então quando ela cresce, ela se casa com um homem altamente abusivo também. A cena que ela recebe a ligação do Mike e ela tem que voltar para Derry e ela tá conversando isso com o marido, é uma cena de uma violência assim, tenebrosa. O Stephen King ele conseguiu escrever assim uma cena de violência doméstica muito grande nesse papel da Beverly. O Bill, né, que era o famoso Bill Gago, ele acabou se tornando um escritor muito famoso. O Bill ele é um alter ego do próprio Stephen King, tá? Que vai usar esse personagem para fazer uma crítica a todos que acreditam que a literatura em si, né, ela só pode ser escrita e lida pela elite intelectual. Então ele vai usar o Bill como uma forma de criticar mesmo esse comportamento, né, dentro da academia. Hein? E aí, a gente tem um pouquinho também pela visão do Mike, né, pela narrativa dele, quer dizer, de onde surgiu essa coisa? É ele que acaba pesquisando essa coisa em si.
Derry, já segundo a escrita do próprio Stephen King, foi uma cidade que ela nasce com os puritanos do século XVII. Desde aquela época, ela já era esquisita. Parece que coisas ruins, pessoas ruins, tudo de ruim, essa cidade tem uma capacidade de atrair, né? Então, desde aquela época, logo no século XVII, com os puritanos, já era uma cidade estranha. Em relação à coisa, ninguém acredita que seja uma coisa sobrenatural que esteja atacando essas crianças, né? Todos imaginam nesse primeiro momento que é um maníaco sexual, ou enfim, que está atacando essas crianças. E aí cada um deles então voltam para Derry nos anos 80. Conforme eles vão voltando para Derry, a gente vai ter a narrativa dele se lembrando, né, de tudo que eles viveram na infância. Quanto mais eles se aproximam, mais aquelas memórias vão surgindo. Cada um desses personagens, a coisa vai se aparecer de uma forma, né? No caso do Bill, por exemplo, como ele teve o irmão, o George, que foi atacado pela coisa lá nos anos 50, ele vai ter então a coisa aparece para ele como se fosse a imagem do irmão culpando pela morte. Isso não acontece à toa. O livro fica muito claro que ele se autoculpava pela morte do irmão, porque ele que fez o barquinho ali e deixou o irmão sair sozinho, né, naquele dia. Os pais também acabam culpando. No caso da Beverly, como ela teve um problema muito sério com o pai, a coisa vai se apresentar diversas vezes ali na imagem do próprio pai abusador. O Ed, ele tem um problema muito sério com doença, né? A mãe dele era extremamente hipocondríaca. Então a coisa se apresenta para ele como um leproso. A cena ali que o leproso corre atrás dele é uma coisa assim, tenebrosa mesmo. Então, para cada um, né, de acordo com o seu maior medo, a coisa vai se apresentar ali, vai se vestir, né, do maior medo das pessoas. E aí a gente vai ter o Mike, então, né, narrando assim que eles se encontram, enfim, tem aquela cena clássica do segundo filme, eles vão para um bar, vão comer, enfim, e o Mike acaba atualizando eles dos últimos homicídios ocorridos em Derry. Conforme ele vai narrando, né, ele vai com muita cautela, com medo de que eles mesmo se matassem ali. Né? Porque, na verdade, eles vão até tentando fugir do assunto, com medo de falar do real motivo que os trouxe a Derry novamente. Para vocês terem ideia, nessa altura do livro, em que o Mike está narrando ali para eles os últimos eventos, as pessoas estão até mudando de Derry, elas estão fugindo da cidade por conta desse índice alarmante de homicídios que tem ocorrido na cidade. Para mim, uma das coisas que eu mais gostei no It, a Coisa, foi que o Stephen King ele conseguiu reunir num único livro, embora seja um livro de 1.100 páginas, né? Todas as formas de violência, assim, pelo menos quase todas num livro só. Então a gente vai ter aqui cenas de violência doméstica, homofobia, racismo, antissemitismo, homicídio, enfim, né? Diversas formas de violências que a gente, infelizmente, está acostumado a vivenciar em Derry, em um único livro somente. Isso me fez. Eu me questionei bastante. Falei, gente, será que as nossas cidades são tão diferentes de Derry assim? Né? Eu acho que não. Portanto, quando você pegar este livro para ler, lembra, a coisa que menos vai te dar medo no livro é a coisa em si. O que mais vai te causar uma certa repugnância, medo, enfim, chame do que quiser, é a própria maldade humana. Tá? Não é nada sobrenatural. É a realidade, né, que nós vivenciamos no dia a dia, que é um pouco mais fermentada, que vai te chamar a atenção nesse livro. Lá nos anos 50, eles já tinham se dado conta de que esta coisa vivia dentro dos canos ali, né, no subterrâneo da cidade de Derry. Então, quando eles estão voltando agora nos anos 80, eles voltam para esses canos, eles entram ali dentro da encarnação, voltam para o subterrâneo de Derry. E é interessante, né, que o Stephen King narra no livro que conforme eles iam entrando, né, no subterrâneo, as fezes iam correndo assim do lado deles, e até pedaços, né, de corpos, de cadáveres também iam andando, e eles iam encostando assim. Me deu uma certa repugnância quando eu li essa parte. Inclusive, esses cadáveres eram partes dos cadáveres que foram executados pela própria coisa, tá? De fato, eles conseguem assim entrar nos canos, conseguem destruir a coisa, que nada mais é do que essa grande materialização do medo das pessoas, tá?
Só que ali a gente acaba também descobrindo muitos aspectos interessantes. Por exemplo, o Ed, ele acaba sendo executado pela coisa e através da visão do Rich, a gente acaba descobrindo que havia ali um amor, mesmo que cada um tenha seguido sua vida, o Ed acabou se casando, enfim, se transformou até num corretor, se não me engano. Eles, desde aquela época, eles já tinham uma ligação amorosa mesmo. A própria coisa, quando ela vai aparecer por Rich, ela aparece como se fosse um acusador, né? Alguém tentando lembrá-lo constantemente da sua homossexualidade e o quanto que isso poderia vir a público, que era o que ele mais temia de fato. E agora eu queria conversar com vocês também um pouco sobre o filme, né? A adaptação para o cinema. Eu queria ver aquela adaptação mais antiga, que inclusive eu acho aquele palhaço mais assustador do que o Pennywise atual. É, eu tentei procurar em todos os serviços de streaming, não achei. Então eu fiquei somente com aquelas duas, né? Que a gente tem a primeira parte e a última parte. Bem, no final, por exemplo, quando eles destroem a coisa, praticamente toda a cidade de Derry ela é engolida ali por um terremoto. No filme isso não acontece. A única parte que é engolida é a casa mesmo ali que dava acesso a esse subterrâneo onde a coisa vivia, a casa da rua Neighbors, né? A outra coisa também que o filme não mostrou, porque assim, gente, tem uma cena nos últimos capítulos do livro, muito bem descrita, em que a Beverly, para tentar reunir o grupo novamente, que estavam ali meio separados, isso nos anos 50, ou seja, eles eram crianças. Ela faz sexo com todos eles, de forma coletiva. Essa cena ela não apareceu no filme, né? Ainda bem. Embora depois que eu vi esse capítulo, teve uma cena do filme que eles estão lembrando de alguma coisa, tentando lembrar de algo, e a Beverly faz uma cara tipo, ai, por favor, não vamos falar sobre isso. Então não sei se foi uma insinuação essa parte. Então existe uma diferença brutal entre o filme e o livro, tá? As cenas de violência, essa cena especificamente da Beverly com todos os membros ali do grupo, não apareceram no filme. Algumas coisas eu achei muito interessante no filme também, que é essa questão temporal, né? Eu achei legal isso daí que eles fizeram. Mas enfim, quem ficar só com o filme vai ter vai ficar com uma parte muito até infantilizada, vamos pensar assim. Embora não é indicado para crianças, né? Porque mesmo no filme tem cenas muito fortes de violência, enfim. Mas vai ficar com uma parte mais infanto-juvenil ali, né? Agora, se você quiser entender realmente o que é esta coisa, o quão grave ela é, e ver as situações de como o Stephen King trabalhou as diversas formas de violência, né, nesse cenário fictício que ele criou, leia o livro, tá? Nem que você faça um projeto como eu fiz, de ler por um ano, ler um capítulo por semana. É uma leitura gostosa, só é uma leitura longa, tá? Mais uma vez, foi um livro assim do Stephen King que eu me apaixonei, fato. É um dos meus livros assim do Stephen King que eu simplesmente me apaixonei pela história. Bem, gente, é isso. Mais uma vez, meus sentimentos, né? E a gente tá agora no mês dos mortos, então até o final de novembro nós vamos somente falar sobre literatura gótica aqui, tá bom? Todas as resenhas que eu trouxer serão leituras desse conteúdo. Muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais.